Salve, salve, Sebiano, tudo bem? Tudo tranquilaço? Então vamos lá no nosso caderno número 2, nas aulas 19 e 20, tá? Ainda é continuação de números complexos, tá? Na aula anterior foi até a 18, que a gente finalizou o caderno 1, mas 19 e 20 no caderno 2 ainda tem continuação das operações dos números complexos. Números complexos são operações na forma trigonométrica. Aqui vamos trabalhar os casos de multiplicação, divisão e potenciação de números complexos. É bem tranquilo, cara. É só lembrar daquela forma trigonométrica que é bem fácil de desenvolver. Vem cá, vem comigo aqui, ó. C do Z igual a R cosseno de alfa mais I vezes seno de alfa e W igual a S cosseno de beta mais I vezes seno de beta, com R maior que zero e S maior que zero. Temos que, aqui ele quer para tu aplicar o processo da multiplicação. Olha só, na multiplicação é simples. Se tu observar, eu tenho dois números complexos na forma trigonométrica, o Z e o W. Como é que eu vou fazer isso? Se eu for trabalhar a multiplicação, vai ficar assim, ó. Z vezes W, poderia ser o contrário, é igual. O R e o S não são o quê? São os módulos, então tu multiplica. R vezes S, aí tu abre tipo um colchetezinho, cosseno do primeiro ângulo, que é alfa, mais o segundo ângulo, que é beta, mais I, vezes o seno, novamente só repete, o alfa somado com o beta, tá? Nesse manejo aqui, ó, fecha uma colchetezinho bonitinho, tá? Nesse processo aqui, tu tem a multiplicação de dois complexos, certo? É bem tranquilo. Pega os módulos e multiplica e soma os argumentos, certo? Multiplica os módulos e soma os argumentos. Agora na divisão, tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo exemplo de lá. Olha só. O que eu vou fazer com os argumentos? Com os módulos? Dividir. O R dividido pelo S. Aí novamente aqui, ó. Cosseno. Agora vamos ver o que eu faço com os argumentos. Alfa vai ser menos beta mais I seno de alfa menos beta. Aqui e fecha. Vamos lá. Na multiplicação, o que eu fiz? Multipliquei os módulos e somei os argumentos. Na divisão, o que eu faço? Vou dividir os módulos e subtrair os argumentos. Bem tranquilaço isso aí. Vamos lá. Pronto. E na potenciação, pronto. O que eu vou fazer? Na potenciação, eu vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo do R. Vou pegar o R. Vou elevar a potência. Abrir aqui, ó. Cosseno da potência vezes o argumento, nesse caso vai ser o alfa, mais I seno de quem? Do N, que é a potência, vezes naturalmente o argumento. E fechou. É bem tranquilo. Requer prática, né? Mas tu consegue fazer isso. Então aqui, na potenciação, eu peguei um exemplo de um complexo. O complexo é elevado à potência, abre parênteses, cosseno, aí tu pega
a potência vezes o argumento mais seno de quem? Da potência vezes o argumento novamente. Vamos explicar aqui através de exemplos que fica melhor. Vamos lá comigo aqui, ó. Com z igual a 12 mais cosseno de 70 mais i seno de 70 e W igual a 4 cosseno de 15 mais i seno de 15. Como é que fica aí? Que é a multiplicação. Como é que eu faço para multiplicar? Eu pego os módulos e multiplico. Nesse caso vai ficar 12 vezes 4 cosseno. Vou pegar os argumentos, ó. Esse argumento com esse argumento aqui. Então vai ficar cosseno de 70. Se eu estou multiplicando, eu vou somar. Mais 15 mais i. E a mesma coisa eu vou fazer para o seno. Seno de 70 mais 15. E aqui, ó, fechou. Viu aí? Tranquilaço? Peguei os módulos, né? 12 vezes 4. Multiplica-se os módulos e soma-se os argumentos. O argumento aqui com esse argumento aqui do segundo. Argumento do primeiro mais argumento do segundo. Pronto, agora vamos finalizar. Multiplicando aqui dá 8, 48, não é isso? Cosseno de quanto? De 85, mais i. Seno também só pode ser de 85 graus. Viu? Bem tranquilaço, cara. É só pausar o vídeo e fazer com calma que tudo vai dar certo. Bora fazer agora a divisão desses bisônios. Vamos lá. Então, divisão. Primeiro os módulos. Módulo do primeiro, 12. Módulo do segundo, 4. Se na multiplicação eu pego os módulos, multiplico e somo os argumentos, aqui eu vou fazer a divisão dos módulos e subtrair os argumentos. Então vamos lá. Cosseno 70 menos 15 mais i seno de quem? 70 menos 15. Tranquilaço, galera. Isso é facinho. Essa divisão aqui, quanto é que dá? Quanto que dá a divisão? 3. Cosseno de quanto? 55 graus. Mais i. Seno de quanto? 55. Pronto? Tranquilaço? Tranquilaço. Fechamos duas. Vamos lá para a potenciação. Potência. O que faz a potência? Eleva o módulo, que é o módulo. Vou pegar o exemplo desse cara. Fica 12 elevado a 6. E pego o cosseno. Quem é o módulo que eu elevei? O 6. Então vai ficar 6 vezes o argumento mais i seno de quem? Da potência, que é o 6 que eu estou levando, vezes o argumento, que é 70. Pronto. Z6 é igual a... Precisa fazer essa potência? Não, cara. Só se exigir. Mas vamos exigir. Bota aqui bonitinho. Cosseno. Aqui eu tenho que fazer. Dá 420, né? 420 graus mais i seno de quem? De 420. Tira esse negócio daqui, né? Precisa não, só somar. Multiplicar 420.
Posso reduzir um pouquinho isso aqui? Pode, lembra lá do árvore cômodo, que é o cômodo de 420. Isso mesmo, é o 60 graus. Então vai ficar cosseno de 60 graus mais i seno de 60 graus. Viu? É bem tranquilaço. Vou apagar e vou fazer mais um exemplo contigo. Segura aí, Sebiano. Vamos lá, Sebiano, te acorda. Então vamos lá. Trouxe aqui mais uma questãozinha para complementar o que a gente viu na aula, tá? Questão do teu livro. Diz assim: a 18ª potência de raiz sexta de 2, abre parênteses, cosseno de π sobre 9 mais i seno de π sobre 9. Então vamos lá, galera. Tem esse aqui para colocar nessa potência, 18ª. Então eu vou utilizar esse formato aqui, ó, da potenciação, tá? Então na potenciação tu lembra que eu elevo o módulo e multiplico pelos argumentos. Então vai ser simples, né? Então vai ficar assim. Todinho, como é que ia ficar? Ia ficar assim, ó. Raiz sexta de 2 cosseno de π sobre 9 mais i seno de π sobre 9. Ele disse que é elevado a 18. Não é isso aí? E pela regra, o que é que eu faço? Pego esse cara aqui e multiplico e botar igual. Pego esse cara aqui e elevo pelo módulo. Então vai ficar raiz sexta de 2 elevado a 18 vezes cosseno da potência, né? A potência vai multiplicar pelo argumento. Então vai ficar 18 vezes π sobre 9. Tira esse negocinho daqui, não vai adiantar de nada. Mais i seno de 18 vezes π sobre 9. Bem, tranquilo? Fiz a regrazinha que está aqui no teu rodapé. Esse cara aqui, ele pula dentro da raiz. Então, para tirar aqui, ele vira denominador. Então, vai ficar 2 a 18 sobre 6 vezes. Aqui vai ficar cosseno. Aqui dá dividido, dá 2. Então, dá 2π mais i seno também. Isso aqui deu 2π, aqui também vai dar 2π. Pronto, aqui eu já resolvi, certo? Só que aqui não, fica 2 à terceira, né? 2 à terceira vezes cosseno de 2π mais i seno de 2π. Isso aqui é igual ao valor aqui. Quanto é que está isso aqui? 8. Tá? Então eu tenho a 18ª potência é 8, que é o 2 à terceira. Isso é bem tranquilo, cara, essa forma de potenciação. É até gostoso de fazer isso aí, tu vai exercitando aí tua matemáticazinha básica de potenciação. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês aqui novamente e vamos nessa, Sebiano. Valeu!